Graças a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus com todos nós. Amém? Que bom estarmos juntos. Obrigado, grupo de louvor. Notaram aí alguns integrantes novos, alguns integrantes retornados, não é? Renovos, né, Tiago? Então, é uma bênção tê-los conosco e esperamos que a pouco e pouco vão aparecendo também mais pessoas ali para nos dirigirem no nosso louvor a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Bem-vindos a todos, né? Mais uma vez, bem-vindos. A Adriane já expressou, é sempre bom, bem-vindos. Aqueles que estão conosco, também online. Alguns, abaixa aqui só um pouquinho, Marcos. Alguns, provavelmente, pela primeira vez também, bem-vindos. Esperamos poder receber mais vezes, não é? Tá bom assim. Obrigado. Então, é uma alegria para nós receber alguns pela primeira vez, alguns que vêm bastante longe, não é? Então, tudo isso traz-nos bastante alegria poder estar convosco nesta manhã, juntos louvarmos a Deus, juntos aprendermos de Deus. Né? Nós, ultimamente, temos falado nas últimas semanas sobre a vida no reino de Deus. E provavelmente vamos falar mais vezes, mais semanas sobre esse tema, porque é um tema muito vasto e muito importante. Nós entendemos como a Bíblia, como Deus nos ensina a viver a vida no reino de Deus. Enquanto estamos nesta dimensão, a vida no reino de Deus também vai incluir choro, lamentação, tristeza, luto, faz parte, não é? Enquanto estivermos neste mundo, também vai fazer parte da vida do reino de Deus, daqueles que estão no reino de Deus, essas coisas menos agradáveis. Mas o que é que nos faz chorar? O que é que nos faz lamentar? Perdas, naturalmente, né? Quando perdemos alguém ou alguma coisa, alguma experiência, alguma coisa, um dado adquirido, é quando perdemos. Dores, mágoas, injustiças feitas contra nós, também injustiças feitas contra outras pessoas, maldades que podemos ver no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso bairro, em Portugal, no mundo, né? Vemos na televisão, coisas que vão trazer a nós alguma, se não choramos de lágrimas, ficamos muito chateados, né? Ficamos, como eu estava a falar com alguém há poucos dias, contei uma situação e ela disse, desculpem o termo, eu fico toda lixada com isso, quando eu ouço coisas desse jeito, não é? E então ela ficou mesmo, foi um momento de ira, de indignação por aquela situação que ela passou a conhecer, que ela não conhecia antes. E eu pergunto, o que é que te fez chorar ultimamente? Será que é alguma coisa? Pense em alguns instantes. Qual foi a última vez que algo fez chorar, fez lamentar, fez passar por algum momento de luto, alguma tristeza profunda? Isso faz parte também da vida do reino de Deus. Alguns exemplos recentes, eu e a Adriane, fomos à margem sul e pudemos fazer ali um funeral para a nossa irmã Mimi, esteve conosco muitas vezes, adorar a Deus neste lugar. Ela, entretanto, depois que faleceu o marido, o irmão Fernando, ela mudou para a margem sul para viver junto com o filho e a nora, e já fazia bastantes anos, e ela acabou por falecer agora há poucas semanas, e nós pudemos ir ali para fazer o seu funeral. Um momento de dor, um momento de luto, um momento de partida, despedida, separação, não é fácil. Eu sei que aqui, também na igreja, eu penso que não é mal eu dizer, muito recentemente, a nossa irmã Irina, né, perdeu a sua mãe, e ela vivia na Moldávia com seu marido. Então, imagina a situação de perder a mãe naquele lugar, e depois, alguns meses mais tarde, vir também a guerra na Ucrânia, que é vizinha da Moldávia. Tudo isso causa dificuldade, né? Choro, tristeza, lamentação, luto, são momentos difíceis. Talvez alguns de nós tenhamos visto na televisão os incêndios, e aí, volta e meia, falam sobre fogo posto, né? Mão humana. E isto, se nós ainda não estivermos completamente insensíveis, causa alguma indignação, não é? Eu outro dia estava a comentar com a minha mulher, é a hora que
Nós temos vontade de voltar assim ao Velho Testamento um bocadinho, não é? E ter uma justiça com essas pessoas do Velho Testamento, porque é uma coisa que não dá para entender, não é? Mas pronto, nós não estamos naquele tempo e ainda bem, nós estamos naquele tempo, não é? Por muitas razões, incluindo os meus pecados, os meus defeitos, as minhas falhas e imperfeições. Então, graças a Deus por isso. Vivemos um tempo da graça, onde há perdão, onde nós podemos nos voltar para Deus e encontrar perdão, reconciliação, graça e misericórdia. Ou talvez a própria guerra na Ucrânia, coisas que nós vamos vendo, vamos ouvindo, e assim muitas coisas perto e longe que nos causam isso, choro, lamento, indignação, tristeza, oportunidades perdidas. Lembramos que tivemos aquela oportunidade, se tivéssemos dado aquele passo, se tivéssemos aceito aquela proposta, aquela ideia, aquela sugestão, se não tivéssemos deixado para amanhã ou mais tarde, oportunidades perdidas, relacionamentos perdidos. Eu e a Derlanda temos passado ultimamente, os últimos meses e anos, muita tristeza por vermos que alguns relacionamentos familiares já não são como eram, mas porque estão mesmo tremidos, estão difíceis. Relacionamentos perdidos trazem choro, lamentação, frustração, tristeza. Olha, Jesus no Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças, está em Mateus capítulo 5, se quiserem abrir comigo, Mateus capítulo 5, e vamos ler só o versículo 4, depois vamos ler vários outros textos da Palavra de Deus, mas agora vamos ler só o versículo 4. Jesus a falar, Mateus 5, versículo 4, e passo a ler: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Conseguimos falar juntos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para nós queremos perceber melhor esta bem-aventurança, e pedimos que o Senhor fale conosco neste dia. Que o Teu Espírito nos ajude a perceber a bem-aventurança que está nesta frase de Jesus, a bênção que está nesta frase de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos toda a distração, toda a intenção do nosso inimigo de fazer-nos pensar em coisas que temos de fazer mais tarde, esta semana, e pensar em pessoas e situações, e ficarmos distraídos e perdermos algo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Repreendemos em nome de Jesus toda a intenção nesse sentido. E queremos ligar a nossa mente a Ti, estarmos atentos à Tua voz e pedir que o Teu Espírito fale conosco. Somos gratos, ó Pai, por essa oportunidade que Tu nos dás de juntos lermos, estudarmos e aprendermos da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Pedimos e agradecemos, desde já em nome de Jesus. Amém? John Stott, que já é falecido, mas ele escreveu muitos livros e fez muitos estudos bíblicos. Então, no seu comentário sobre esse versículo, ele diz assim, que isto é quase como dizer felizes os infelizes. Não é? Os que choram são infelizes. E dizer que bem-aventurados os que choram é dizer que felizes ou abençoados são os infelizes. E claro que não é isso que Deus quer dizer aqui, que Jesus quer dizer, mas é um daqueles paradoxos que Jesus usou e nós encontramos a palavra de Deus para nos chamar a atenção e nos fazer refletir e pensar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos tentar perceber um pouco mais sobre isso. Então, em primeiro lugar, no reino de Deus, lamentam-se, obviamente, perdas. Não é? Lamentamos as perdas, passamos por luto. Quando há uma tragédia pessoal, algo que acontece na minha vida, um acidente, uma pessoa querida, um familiar, um colega que falece muito novo, ou sofre um grande acidente, um grande desaire, uma situação difícil, alguém, uma separação de amigos tão queridos, e nós gostávamos dos dois, e agora? Eu gosto mais deste do que daquela, ou mais dela do que deste, e fica uma situação difícil, não é? Que são coisas que acontecem na nossa vida e muitas vezes tornam-se uma tragédia mesmo, uma dificuldade enorme. Ou então um trauma mesmo, porque podemos passar um trauma profundo, uma grande perda, uma situação inesperada.
Fica a pensar pessoas que viviam, nós vimos, acho que todos viram na televisão, pessoas a dizerem que tinham a sua vida, estavam a trabalhar, tinham seus amigos, à noite iam para, sei lá, para o cinema ou jantar fora, e de repente tomaram-nos tudo. E estamos agora fora da Ucrânia e não sabemos mais nada como é que vai ser. As nossas coisas, onde é que estão? O que é que fizeram delas? Elas existem? Ainda posso voltar lá e buscar um documento? São coisas complicadas, são tragédias, são perdas, são traumas profundos que pode passar qualquer pessoa. E no reino de Deus também se lamenta por situações dessas. Mas também podemos sentir a dor dos outros, como eu acabei de expressar. Quando nós vemos aquela situação, não é só aquela pessoa que sofre, mas muitas vezes nós sofremos com ela. Nós vemos aquela situação, não é igual, mas nós vemos a situação e sentimos pesar, sentimos tristeza, sentimos frustração, indignação, sentimos essas coisas. Então também no reino de Deus isso acontece, é sentir a dor, sentir o sofrimento de outras pessoas próximas e até pessoas desconhecidas. Experimentamos aquela compaixão profunda, não é só, que pena, mas é sentir-se, e se fosse comigo? Eu lembro que no início da guerra da Ucrânia, e eu não vou falar sobre a guerra da Ucrânia e o culto todo, mas agora vieram essas lembranças. Eu lembro que no início eu parei e falei com algumas pessoas, como é que seria se fosse comigo? Se agora a Devane e as filhas e as netas estivessem indo todas embora e eu estivesse lá com o Pajó e o Pedro a lutar. Como é que seria isso? Como é que é isso? Como é que se vive uma situação destas? E pus-me a pensar e a sentir no lugar deles. Como é que é isso? Como é que funciona? É complicado. Então, nós no reino de Deus também podemos sentir a dor e o sofrimento de outras pessoas, sentir mesmo uma compaixão profunda e até alguma empatia. Jesus tem vários momentos desses, mas talvez aquilo que é mais forte está em João capítulo 11. João 11, versículos 33 e 36. Então, faleceu um amigo muito próximo de Jesus, chamado Lázaro, e as suas irmãs mandam chamá-lo mandam chamá-lo até antes dele falecer. Ele estava doente. João 11, começando no versículo 33, eu vou ler. E então, Jesus, quando chega, Lázaro já está morto, e ali algumas interações, algumas conversas entre Jesus e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Mas aí no versículo 33, João 11, 33, nós vemos assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Conseguem perceber esse sentimento? Já aconteceu consigo? Estar com alguém que está em profundo sofrimento e ao vê-la sofrer, qualquer coisa acontece cá dentro. E nós temos dificuldade de conter as lágrimas, a emoção. E não sabemos o que dizer, tentamos dar um abraço. E Jesus moveu-se de íntima, moveu-se no seu espírito e perturbou-se e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E o próximo versículo é um dos mais curtos da Bíblia, diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vê como o amava. E aqui eu creio, eu não tenho dúvidas que Jesus amava Lázaro e chorou talvez pela falta dele ou pela morte dele, mas ele já sabia o que ia fazer. Então eu pessoalmente, embora nem todos concordem, eu pessoalmente acho que Jesus chorou muito mais identificado com os que choraram. Muito mais ao ver a dor daquelas pessoas e sentiu a dor com elas. Sentiu com aquelas pessoas a sua dor. Comoveu-se, perturbou-se no seu interior e chorou com elas. O profeta Jeremias, ele é chamado de profeta chorão. Por quê? Porque muita coisa que ele escreveu foram lamentos, foi uma tristeza profunda pelo que estava a passar o povo de Israel no seu tempo. Jeremias foi um profeta que viveu no fim, pouco antes do povo de Israel, de Judá, ser finalmente conquistado e deportado. Então ele viveu naquele tempo, viveu antes aquela experiência, viveu o momento quando aconteceu e viveu depois. Então Jeremias sofre muito com isso, sofre muito porque sabe o que vai acontecer, Deus vai revelando,
sofre quando acontece e sofre depois de acontecer e ver o resultado. E ele escreve há um livro no Velho Testamento que é Lamentações de Jeremias, capítulo 2, eu vou ler. Lamentações 2, começando no versículo 11. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 11. E lemos assim: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem às mães: onde é pão e vinho? Quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços da sua mãe, que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei? Para te consolar a ti, ó Virgem, filha de Sião. Porque grande como o mar é a tua calamidade. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte. Mas te anunciaram visões de sentenças falsas, que te levaram para o cativeiro. Uma tristeza, uma dor profunda que Jeremias sente por aquela situação. Ele próprio não foi deportado, ele não morreu, mas ele está a ver aquilo tudo e sofre com a dor dos outros, ao ver o que eles estão a passar. E talvez sofre mais ainda porque eles foram avisados por ele e por outros profetas antes dele, mas preferiram ouvir os profetas falsos. Os profetas que diziam aquilo que queriam ouvir. Os profetas que diziam que não, está tudo bem, vai dar tudo certo, podem continuar longe de Deus, indiferentes, em pecado, que no fim, olha, não te preocupe, isso tudo vai dar ao sítio. E eles preferiram ouvir esses profetas falsos do que ouvir os profetas de Deus, que diziam: por esse caminho vamos mal. Se continuarmos por aí, vai chegar um momento, vamos acabar por ser destruídos. Vão destruir a nossa cidade. Atenção, vamos mudar de vida, vamos voltar para Deus, vamos deixar a nossa indiferença, vamos deixar a nossa desobediência, vamos deixar a nossa rebelião contra os caminhos de Deus. Sim, no reino de Deus lamentam-se perdas, passamos luto pessoal e também sentimos a dor de outros, mas também lamentamos outra coisa. E eu penso que o texto, Jesus, quando fala bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, mais fortemente está a falar sobre lamentar a realidade do pecado. O pecado da nossa vida e o pecado da humanidade. O pecado e as suas consequências. Principalmente isso está no coração de Jesus, e ele passa para nós, porque é isso que nós encontramos em toda a palavra. O lamento, a tristeza, a frustração, a indignação, causa do pecado e das consequências do pecado na nossa vida e na humanidade. Então, esse lamento no reino de Deus, e isto agora não acontece fora do reino, né? A outra parte pode acontecer fora do reino de Deus, né? A pessoa lamentar, chorar por perdas próprias ou por sentir a dor do outro, mas agora estamos a falar sobre coisas que acontecem no reino de Deus, que é aquele arrependimento profundo que nós sentimos pelos nossos próprios pecados e as suas consequências. E lembramos que, mesmo perdoado, mesmo com Cristo, mesmo tendo a paz que excede todo entendimento, aquela situação que aconteceu, aquela má escolha que eu fiz, podia tanto não ter feito. Aquela má escolha que eu fiz, aquela decisão, aquele caminho que eu escolhi, teve consequências até hoje, na vida de familiares, de amigos, de pessoas com quem até perdi o relacionamento. Não há volta. O arrependimento profundo, mesmo perdoado, feliz com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, mas essas coisas não voltam já e produzem arrependimento. Agora não devemos viver constantemente em lamúrias e lamentos, não é isso, mas é importante haver no reino de Deus o chorar e o lamentar pelos nossos pecados e pelas suas consequências. Há momentos para rir e para chorar, já dizia
Salomão em Eclesiastes. Em Tiago, capítulo 4, versículos 8 a 10, eu fico sempre com aquela tentação de dizer, não é aquele Tiago, mas pronto. Tiago, capítulo 4, versículos 8 a 10, nós vemos assim, Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Dele virá o entusiasmo, não é, irmão? Dele virá o entusiasmo. Mas é preciso que haja contrição. É preciso que haja arrependimento. É preciso que reconheçamos que magoamos a Deus e aos outros e a nós próprios com más decisões feitas no passado, ou talvez no passado não muito longínquo. E é importante nós lamentarmos e chorarmos e converter o nosso riso em pranto na presença de Deus, humilharmos-nos perante o Senhor e receber dele a exaltação, a alegria do perdão, né? A alegria da graça e da misericórdia abundante de Deus nas nossas vidas, e Ele nos exaltará. Há um comentário de Warren Wiersbe, né? Também escreveu vários comentários sobre livros da Bíblia, e eu traduzi aqui esse parágrafo. Nós lamentamos devido ao pecado e desprezamos o pecado. Isto é a vida no reino de Deus, ok? A vida no reino de Deus. Lamentamos devido ao pecado e desprezamos o pecado. Vemos o pecado como Deus o vê e procuramos tratar o pecado como Deus o trata. Deus trata o pecado como algo bonito, desprezível, boa palavra, nojenta. Nós vimos uma mensagem recentemente da pessoa comparar o pecado com baratas, né? E aquela barata que é morta, né? E é nojenta aquela coisa. E pensar que a barata anda em todo lugar e depois anda na nossa cozinha. Isto é o pecado. É nojento. É desprezível. É algo que realmente é desprezível. Não há outras palavras. E aqueles que encobrem ou defendem o pecado, diz o Wiersbe, têm certamente uma atitude errada. Encobrir ou defender. Não devemos apenas lamentar por causa dos nossos pecados, mas devemos também nos submeter a Deus. Foi isso que Tiago disse, né? Humilhar-nos diante de Deus, submetemos a Deus, e Ele nos exaltará com a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão abundante, dando-nos capacidade para viver em novidade de vida. Amém? Então é uma tristeza, um arrependimento profundo por causa dos nossos pecados. Mas também nós, no reino de Deus, experimentamos uma tristeza profunda perante a maldade, a opressão e a injustiça que presenciamos no mundo, à nossa volta. Às vezes, aquela situação que eu contei há pouco, não disse os nomes, mas aconteceu na rua da minha casa e que trouxe indignação na pessoa a quem eu contei. Então, às vezes, acontece perto de nós. Ou então, lá longe, ouvimos dizer, pode ser família, pode ser uma pessoa desconhecida, mas uma tristeza profunda, um lamento perante a maldade, a opressão, a injustiça e as suas consequências. Lá está. Porque também tem consequências. Consequências que me atingem a mim e a todos nós. O salmista, no Salmo 119, versículo 136, é aquele salmo enorme, tem 150 versículos. Salmo 119, 136 dizia: rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. No reino de Deus, quando nós vamos nos aproximando de Deus e entendemos o quanto o pecado é nojento e desprezível para Deus, então podemos experimentar isso também. Rios de água correr dos nossos olhos, fisicamente ou não, não tem que ser necessariamente fisicamente, depende da pessoa, da sua personalidade e tudo, mas podemos sentir esse profundo pesar, porque as pessoas, ao não guardarem a lei de Deus, ao não conhecerem sequer a lei de Deus, ao não se interessarem sequer pelos caminhos de Deus, viverem longe de Deus e todas as consequências que daí vêm. E isso desde os nossos primeiros pais.
não é? Classicamente já aconteceu mais de uma vez numa aula de escola dominical de crianças pequenas, dizer, se Adão não tivesse feito isso, eu queria torcer o pescoço de Adão, não é? Porque os miúdos, quando vão percebendo que tudo começou ali, mas isso também é algo para nós, que não só as consequências do pecado de Adão nos atingem a nós, mas as consequências do meu pecado vos atingem a vós e a muitas outras pessoas. Sim, as consequências das minhas más decisões, das minhas escolhas, da minha rebeldia contra Deus, da minha indiferença em relação a Deus, da minha rejeição aos caminhos de Deus, tem consequências na minha vida, mas tem também consequência na vida de outros. E há situações que eu vou vendo e muitas vezes eu solto uma frase, essa frase certamente ela já foi usada por outras pessoas, mas eu uso-a com alguma regularidade com pessoas que eu estou mais próximo, e quando vamos vendo as consequências de um ato impensável, uma noitada, uma bebida, uma companhia, uma saída, uma viagem, uma coisa qualquer, que depois deu origem a tantas outras, e a minha resposta é o pecado em vez de uma desgraça. O pecado é uma desgraça. E temos que ter essa consciência, o pecado é uma desgraça. Jesus disse em Mateus 23, 37, Mateus 23, 37, eu repito para que possam apontar e eventualmente abrir também, Mateus 23, 37, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não o quiseste? O lamento de Jesus ao olhar Jerusalém e imaginar tantas vezes, não só depois de estar fisicamente em Jerusalém, mas na eternidade com Deus, tantas vezes eu quis os juntar e trazer para mais perto de mim, para que andassem os meus caminhos, entendessem as minhas leis, e vós não quiseste. Se no reino de Deus nós não nos resignamos à maldade do mundo, à condição do mundo, nós devemos lamentar. Lamentar porque aquela oração que Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, aquela oração ainda não foi respondida completamente. E é um motivo de tristeza. Ainda não. Mas eu continuo a orar, porque Jesus ensinou a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E sabe onde é um bom começo para isso acontecer? Para a pessoa que ora isso? Quem é que já orou essa oração? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, eu acho que é impossível não termos uma vez falar dessas palavras juntamente com outros, não é? Então nós já oramos isso. Um bom lugar para começar, sabe onde é? Venha o teu reino na minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida, como é feita nos céus. Comece aqui. Comece aí, não precisa ir muito longe. É tão fácil apontar o dedo para os sítios onde não está acontecendo, não é? Que tal começar aqui? Mas vamos passar para o outro lado da bem-aventurança, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então a bem-aventurança não é porque felizes os infelizes. Não, a bem-aventurança é porque serão consolados. Esta que é a bênção, esta que é a bem-aventurança. Esta aqui é a felicidade. A felicidade, a bênção, a bem-aventurança é saber que, mesmo os que choram, serão consolados. Então, serão consolados. Esta é a felicidade, é a bênção. Somos amplamente consolados. Agora, em primeiro lugar, antes de desenvolver mais esse tema, no reino de Deus, lamenta-se de uma forma completamente diferente. Já notaram? Já foram assim ao funeral de uma pessoa que conhecia Cristo, a sua família também, e a maior parte das pessoas lá são pessoas cristãs que têm convicção da sua relação com Deus e tal.
Já foram num funeral assim? Então, as pessoas choram, as pessoas de vez em quando alguém chora muito, mas normalmente as pessoas têm esperança, têm alguma paz, têm alguma tranquilidade. Deus está a cuidar. Deus está nisso. É difícil compreender, é triste, vai fazer falta. Não esperava que acontecesse tão cedo. É normal. Já estiveram num funeral onde não há nada disso, onde é o desespero total, onde as pessoas estão completamente perdidas e desesperadas, porque e agora? O que será da minha vida? O que será da vida dos outros? O que será da vida do falecido? Porque a pessoa não tem noção nenhuma. As pessoas. Então, no reino de Deus, lamenta-se de uma forma bastante diferente. Até em relação ao ofensor, no reino de Deus se lamenta de forma diferente. Nós ficamos indignados, quando estamos assim, numa relação saudável com Deus, porque muitas vezes, infelizmente, falhamos, né? Mas quando estamos como devemos ser, no reino de Deus, até quando há um ofensor, nós nos indignamos, chateamos, ficamos tristes, mas nós pensamos, essa pessoa provavelmente fez isso porque outra pessoa fez igual com ela, ou pior. Temos esses pensamentos, tentamos nos colocar no lugar dela. O que a terá levado a fazer isso? Isso não desculpa o erro, de forma nenhuma. E é preciso que haja justiça. Mas nós, alguma coisa levou a consequência dos pecados de outros. E por vezes, damos-nos a orar pela pessoa, levanta alguém para que ela ouça a tua palavra e tenha a oportunidade de pedir perdão, receber a tua graça, a tua misericórdia e viver eternamente contigo. O lamento no reino de Deus é muito diferente, em todos os sentidos. Em 1 Tessalonicenses 4,13, 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo escreve assim aos cristãos em Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês saibam como é que isso funciona, não é? Quando estamos com Cristo, partimos daqui para um melhor mesmo, né? E vamos viver eternamente com Deus, e não precisamos agir como os outros que não têm esperança, porque nós temos esperança. Então somos bem-aventurados porque somos amplamente consolados. Há uns versículos muito interessantes. Eu gosto muito desses versículos em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 13 e 4. 2 Coríntios 1, 13 e 4. Tome atenção. 2 Coríntios 1, 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Deus de toda a consolação. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu gosto muito desses versículos. Porque Deus é o Deus de toda a consolação. Então, para começar, nós podemos encontrar nele o consolo que precisamos. Em qualquer situação. Vai doer, vai ser difícil, mas podemos encontrar em Deus o consolo que precisamos. Mas não só encontramos o consolo em Deus, mas Deus usa pessoas. E Deus também nos usa nós para consolar outros com a mesma consolação que temos recebido da parte de Deus. É maravilhoso, isso é fantástico, a forma como Deus opera para nos trazer o consolo necessário. Mas também somos consolados pelo próprio Jesus. Alguns versículos em Hebreus muito interessantes sobre isso. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Hebreus 2,18. 2,18 do livro de Hebreus, quase no final do Novo Testamento, quase no final da Bíblia. Porque naquilo que Jesus mesmo, sendo tentado, padeceu, ele viveu entre nós, foi homem como nós, teve as mesmas coisas, as mesmas tentações e dificuldades e privações que nós. Então, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus passou por isso, ele pode também nos socorrer. Ou então veja o capítulo 4, Hebreus 4, 16
a 18. Não sei se é 16 a 18 ou 14 a 16. É 14, obrigado. 14 a 16. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo. Então, é o próprio Deus que nos consola. Nos consola muitas vezes através de pessoas que conhecem a Deus, usa-nos para consolar a outros. O próprio Cristo compreende a nossa situação porque Ele passou por tudo aquilo que nós passamos, de uma forma ou de outra, e encontramos uma paz firme, um alívio no meio da tribulação, do lamento, um consolo, um conforto interior. Aquela certeza de estarmos perdoados e de sermos plenamente aceitos por Deus. Só isso nos traz uma paz e uma capacidade de suportar muito acima da média. É uma alegria inexplicável, porque no meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio da injustiça, no meio da maldade, nós sabemos que a presença de Deus vai conosco. O cuidado de Deus está presente nas nossas vidas. Podemos contar com a direção de Deus para fazermos boas escolhas no meio da dificuldade, no momento da adversidade, no momento difícil. E podemos contar com a sua soberania, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, em todas as coisas. Então, por mais difícil que seja nós aceitarmos aquela situação que é consequência do pecado, chegou até nós e nós estamos indignados com aquela situação, podemos parar, respirar fundo e dizer, mesmo isso vai cooperar para o bem, de alguma forma. É difícil, é complicado ver, mas eu posso ter essa certeza que Deus é soberano. E Ele não fez isso. Isso é consequência de muitas coisas que têm acontecido ao longo da história. E se Deus, toda vez que a coisa tivesse a correr mal, Ele fizesse uma intervenção, então aqui não andávamos, né? Era tudo né? Então, a vida corre. Eles intervêm aqui e ali de uma forma sobrenatural, mas a vida corre. E Deus usa todas as coisas para o bem. Nós somos consolados no presente com um consolo eterno. Jesus promete que nós passamos da morte para a vida. Lembra daquele texto em João 5:24? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Aquela morte que estava sobre nós, a morte, a separação não só física deste mundo, mas a separação espiritual do nosso espírito com o Espírito de Deus, aquela separação foi resolvida. A ponte é Jesus. E então nós atravessamos a ponte e passamos da morte para a vida. Vida eterna, vida com Deus para todo sempre. A outra promessa é Apocalipse 21:4, onde nós lemos que Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então em Mateus 5:4, e eu concluo, Mateus 5:4, Jesus anuncia que Ele torna um estado muito negativo em algo bom. Não é isso que Ele diz? Ele torna algo muito negativo em algo bom. Uma condição que poderíamos chamar de inconsolável, Deus torna em bem-aventurança, em bênção. E ainda que nós sintamos dor e mágoa e tristeza, porque é natural, estamos nessa dimensão, é natural, ao vermos e ao sentirmos e ao passarmos pelo que passamos, somos consolados por Deus. No reino de Deus há consolação porque Deus está no controle e Ele tem a palavra final. A palavra final é dele. E essa convicção tem o poder de mudar a nossa forma de lamentar.
lamentamos, choramos, mas de uma forma diferente, porque estamos no reino de Deus. No reino de Deus, bem-aventurados os que choram, porque serão amplamente consolados. Eu gostaria que nós orássemos e pedíssemos a Deus para nos ajudar a interiorizar e a viver aquilo que a sua palavra nos ensina. Mas eu quero também orar por aqueles que nesta manhã aqui, presencialmente, ou nos acompanham online, ainda não fizeram a decisão de entrar no reino de Deus. Porque esta é a decisão mais importante da nossa vida. Um dia nós reconhecemos que precisamos de Deus. Estamos separados de Deus. O nosso espírito está ligado ao nosso corpo, mas está separado do Espírito de Deus. E nós precisamos dessa conexão. Nós entendemos isso para termos maior qualidade de vida e certeza de vivermos eternamente com Deus. Vida não só física, mas sobretudo emocional e espiritual. Precisamos disso. Então é preciso reconhecer, arrepender-se dos seus pecados, da sua indiferença, da sua rebeldia, da sua desobediência a Deus e os seus propósitos, os seus caminhos, e colocar a fé em Jesus. Porque foi a providência de Deus, foi a ponte que Ele estabeleceu entre a morte e a vida. Então, quando nós cremos em Jesus, na sua pessoa, na sua obra, Ele morreu no meu lugar, para que eu não tivesse que morrer eternamente, mas poderia passar da morte para a vida, poderia viver eternamente. Quando eu creio em Jesus e a obra de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, por mim, então eu entro na vida, não é? Eu me identifico com Cristo. Há uma forma muito bonita de fazermos isso também, que é nas águas do batismo. Identificamos com Cristo a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição nas águas do batismo. Então esse é o primeiro passo. É reconhecer a necessidade e colocar a fé tão somente em Jesus, na sua pessoa, na sua obra. Se houver alguém aqui presencialmente ou online que ainda não fez essa decisão, hoje é dia de salvação. Hoje é um bom dia de fazer essa decisão. E dizer para alguém, comunicar a alguém, olha, eu hoje fiz a decisão, eu a partir de hoje, eu creio que estou no reino de Deus, não sei bem como isso funciona, mas eu creio que estou no reino de Deus e quero aprender a andar no reino de Deus, em novidade de vida. Vamos colocar de pé e vamos orar neste momento. Eu peço ao grupo do louvor que vem à frente e vamos cantar um canto no final desta oração. Glória a Deus. Volte os seus pensamentos para Deus nesse momento. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes na nossa vida nós temos falhado, temos feito más escolhas, temos nos afastado dos teus caminhos, temos sofrido as consequências disso. E queremos realmente reconhecer isso e arrependidos, lamentar. Ó Deus, ensina-nos a lamentar de forma saudável, que é realmente reconhecer o que está mal e colocar diante de Ti, para receber de Ti a Tua graça, o Teu perdão, a Tua misericórdia nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque somos bem-aventurados, todos que estamos no reino de Deus e somos consolados quando lamentamos. Obrigado, Senhor. Eu te peço que o Teu Espírito trabalhe em nós, ó Deus. Não só agora e hoje, mas sempre. Que esta palavra, a palavra do Senhor, faça diferença na minha vida, na vida de todos nós. Que aprendamos a lamentar de um modo diferente e a desfrutar do consolo, do conforto, do abraço, da compaixão profunda, da empatia do Senhor Jesus nas nossas vidas. Ó Deus, transforma-nos. Deus, que possamos viver a vida do reino da forma mais plena possível. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.